Então, vamos aqui. 8h30, vamos começar aqui na continuidade desse capítulo, O Mistério do Gênesis, do livro A Nova Humanidade, né, do Roberto Roden. E aqui nós dividimos esse capítulo em 3 etapas, né? Criar um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. E agora nós estamos nessa segunda etapa, que é plantar uma árvore. Vamos entender, né, do que ele está falando em relação, o que Gênesis, né, está falando em relação a isso. E o Roden começa. Há quase 4.000 anos que o Gênesis de Moisés está desafiando a compreensão da humanidade. Toda essa dificuldade de compreensão provém da infinita distância que medeia entre a análise intelectual dos intérpretes esotéricos e a intuição espiritual. Como eu falei, o Gênesis ele está codificado exatamente para que os homens não transformassem, não mudassem, não alterassem, né, o seu verdadeiro conteúdo. Por isso, essa dificuldade, já há 4.000 anos que eles estão tentando. E não vão chegar, né, porque é uma codificação para a expansão da consciência, e isso já é uma coisa pré-estabelecida. Na nossa segunda etapa, então, vamos plantar uma árvore, né? E o que eles querem dizer como plantar uma árvore? Do que Roden colocou, Agostinho recorre à comparação da semente e da árvore para ilustrar o seu conceito evolutivo do mundo e do homem, mostrando que a semente é a árvore em estado potencial, assim como a árvore é a semente em estado atualizado. Vocês já devem ouvir falar muito, né, daquela semente que está dentro de nós, que ela vai germinar. Ela vai germinar se a terra é fértil. Isso é muito falado, né, quando nós lemos as escrituras. Se você, a semente, né, cair num terreno árido, ela não vai crescer. Ela só vai crescer se for num terreno, né, produtivo. E por que ele fala isso? Porque, como nós já falamos, aqui nesse planeta Terra tem muitas pessoas que não estão nesse caminho da espiritualidade. Não é que eles são piores ou melhores do que ninguém. Simplesmente eles estão aí, né? Fazendo também a sua caminhada, as suas experiências, mas não buscando desenvolver a sua espiritualidade. Aqueles que estão desenvolvendo a sua espiritualidade vieram para isso, né? Eles têm, então, essa semente que germina, né, na terra fértil, que é essa essência, né, a chispa divina que está dentro de nós. E aí ele começa: a árvore da vida devia prevalecer sobre a árvore do bem e do mal. O homem ego oscila entre a virtude e o vício, mas o homem eu ultrapassa toda essa horizontalidade e se ergue à verticalidade do eu, da sabedoria divina. A árvore da vida se ergue à verticalidade do eu, da sabedoria divina. Então, é exatamente essa foto aqui do meio, né, onde nós estamos aqui, que ela vai buscar, né, a sabedoria. Então, é a semente que caiu na terra fértil. E ela vai crescer, né? Mas tem um detalhe muito interessante, né? Que, na realidade, a árvore que eles falam é o caule. Então, o caule é onde corre a seiva da árvore. Ele está falando da seiva. A seiva é um líquido que circula no interior das plantas. Figuradamente, vida abundante, vigor, força, energia, a seiva da juventude, e não são os galhos. A gente fica impressionado com os galhos, né? A árvore é frondosa, mas não. A árvore, no mundo do autoconhecimento, do Gênesis, né? É o caule, aonde a seiva, né, que é a chispa divina, ela percorre. E os galhos são para protegê-la. Então, os galhos, quanto mais frondosa a árvore, né, mais protegida está a seiva.
Então, é isso que significa plantar uma árvore. Plantar uma árvore é permitir que a sua energia ela percorra horizontalmente, que é o caule da árvore. E o ego, como nós já conversamos muitas vezes, né? Ele vai proteger o caule, criando os galhos. Então, ele vai criando os galhos para proteger exatamente a seiva, né? Como ele coloca aqui, que corre no caule das plantas ou da árvore, como nós estamos falando. Não são os galhos. Os galhos têm outra função. É o caule aonde a seiva ela, ela vai percorrer horizontalmente, tá? E o que é necessário para produzir frutos em terra, em boa terra? Então, achamos isso em Mateus 13, 8, 23, e diz: cabe a cada um de nós estabelecer as prioridades e fazer as coisas que tornam o nosso solo bom e a nossa colheita abundante. E Mateus também, ele reforça que não são os galhos. Tá? Quando nós, muitas vezes, ficamos iludidos, né, com nossos galhos, né, e não nos deixa, né, que a seiva suba verticalmente, né, seguindo o seu rumo, a sua expansão da consciência. E isso que nós temos que entender, né? Os galhos têm a sua função. E se nós fizermos uma reflexão, vocês vão ver que quando passam as estações, né, as folhas caem, os galhos eles perdem a potência, eles caem, existe a poda, e assim é feito com os galhos. Quando você está falando do caule, não, o caule, ele continua, né, verticalmente, né, e a gente faz o trabalho com os galhos. E diz aqui Mateus, os galhos são para proteger a árvore e não permitindo que os passarinhedos estalem as arapucas. Lembram que nós falamos dos passarinheiros que Jesus falou lá naquele salmo? Vocês, quando começarem a ter esse deslumbre sobre a árvore, vocês vão começar a perceber várias arapucas que se colocaram em nossos galhos. Nós estamos falando aqui do Salmo 91, que nós lemos já em alguma live que nós fizemos. E vocês vão ver as arapucas que nos foram colocadas em nossas vidas, nos desviando do nosso destino. Mas a intenção, quando eles colocam essas arapucas, né, é roubar a energia da seiva que corre verticalmente pelo nosso caule. E nós agora vamos ter a possibilidade de começar a perceber essas arapucas. E quando nós percebemos, nós vamos conseguir desarmar essas arapucas, desfazê-las. Só que precisa ser com muita calma, porque, bem ou mal, elas nos trouxeram até aqui. Certo ou errado, elas nos trouxeram até aqui. Então, nós temos hábitos e costumes que, infelizmente ou felizmente, se serviram dessas arapucas. Então, cabe nós agora, com essa informação, nós começamos a desarmar essas arapucas que estão penduradas em nossos galhos. E ainda bem que ficaram pendurados nos nossos galhos, porque eles não conseguiram acesso ao caule, que percorre de forma vertical. E essa é a função dos galhos, né? Quanto mais frondosa a árvore, mais protegida a sua essência está. E quem faz os galhos? É o ego. Como a gente diz, a importância do ego para aquele que busca a espiritualidade é muito importante, porque ele que cria toda essa estrutura
dos galhos. Ele é aquele que interrompe o processo, né, daqueles que querem sugar as energias da seiva, né? E eles têm essa função. Eles foram elaborados exatamente para proteger o caule desses, a gente fala assim, né? Os espíritas falam de vampiros, né? Eles vêm sugar a sua energia. Mas Mateus, ele volta aqui, portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Olha que coisa louca, né? Mateus, portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a atende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Nós temos muitas informações, nos foi passado durante ao longo do tempo, né? Falando de Bíblia, falando de Evangelho, parábolas, estudos, mas fica só no ouvido, fica só na informação e nós não praticamos. Nós não enfrentamos essas nossas adversidades. E por isso, muitas vezes, ficamos nesse estado que está essa pessoa aqui. Porque vêm esses seres e roubam, né, essas energias que de direito divino é nosso. E sem ter essa informação, eles vêm e roubam energia e vivem disso. E por isso, muitas vezes, a espiritualidade, ela cria uma frustração. A gente fala, a pessoa estuda, pratica, faz lá o percurso, a caminhada, faz jejum, tudo com a intenção de expandir nas suas espiritualidade, mas só que na prática, no dia a dia, ele não faz. No dia a dia, ele leva uma vida normal. E aí o que acontece, como diz Mateus aqui? Veio o maligno, né? E leva toda a energia. E ele não percebe. E vai se deixando se levar. Vêm os passarinhedos e armam as arapucas. Como eu digo, quem tem a espiritualidade, essa semente, como é colocada aqui, tem uma energia muito boa, tem uma energia muito próspera. E eles querem. Por quê? Porque eles vivem disso. Eles não pagam preço para a sua evolução. Eles vivem da energia daqueles que já vêm com esse propósito. Pagar o preço para ter essa energia, né? Cumprir a sua missão. E uma das faces do maligno, né, que é falado na espiritualidade como um todo, é de uma pessoa dissimulada. Eles chamam muito a atenção disso. A pessoa dissimulada, ele tem a seguinte característica, né? Dissimulado é alguém que esconde as suas verdadeiras intenções, emoções ou pensamentos por trás de uma aparência falsa ou enganosa. As pessoas dissimuladas, muitas vezes, agem de maneira astuta, apresentando uma imagem que não reflete a sua verdadeira natureza. Quem que já não viu isso? Aquelas pessoas faladoras que conversam, toda família tem um. Toda família você vai encontrar um, né? E vai tomando, vai contando, e vai contando a história, e vai dizendo do mundo, e vai dizendo das suas peripécias, mas quando você... Só que ele, ao fazer isso, e você se envolver nessas emoções dele, nesse comportamento dele, ele vai levando a sua energia sorrateiramente, e as pessoas não percebem. Por quê? Porque ele já vem assim. Meu pai dizia, muito interessante, né, quando você quer quebrar, né, a argumentação dessas pessoas,
né? Fica quieto, porque eles já bolam lá o que eles vão falar, já sabe o que você vai responder, vai dizer o que você vai fazer, ele já tem tudo esquematizado. Só que quando você quebra, você não responde aquilo que ele pensou que ia ser respondido, você quebra, e ele fica perdido, e ele vai embora. E por quê? Porque ele já tem o script pronto. Ele já sabe direitinho quem é você, já sabe seus pontos fracos, já sabe onde vai te pegar, como a Neuza estava falando da outra vez, né? Ela já sente a energia, né, ruim lá daquela pessoa. Ele já sabe que você vai sentir. Ele já tem essa visão, esse entendimento. Então, ele joga as palavras para Deus, eu vou pegar Deus aqui como um exemplo, né? E sabe exatamente o ponto fraco dela, onde ele vai pegar, de que forma ele vai pegar, o que, que ele vai querer, já vem tudo estabelecido, é um script. Só que ele leva a energia da Neuza e a Neuza fica fraca. E vai ficar fazendo tudo de novo, trabalhando tudo de novo, e aí vem a doença, aí vem toda essa imagem dessa moça que está aqui, ela não tem energia, então ele começa a ficar no estado que hoje, né, se encontra das pessoas depressivas. Por que depressiva? Porque tiraram a energia dela, e ela não tem como se estruturar. Não tem a seiva da árvore dela não passa. E eles vão tirando exatamente aí, né? Como diz aqui o nosso amigo Mateus, né? Eles vão chupando. Então a pessoa dissimulada é fácil de se encontrar. Está em todo lugar. E eles só ficam assim da moita. Hora que dá oportunidade, eles entram. E eles vão vender gato por lebre, eles vão contar uma história maravilhosa, eles vão dizer que foram em lugares que eles nunca foram, mas eles vão dizer que foram, e você vai ficar iludido na história deles quando você vê essa energia, ó, foi. E aí você, como é que você começa a perceber isso, né? Uma das formas é quando você começa a sentir dor. O que que é a dor? A dor nada mais é a falta da sua energia. Simples. Da onde vem a origem da dor? Ué, a falta de energia. Então, quando o caule, vamos pegar a nossa árvore aqui, né? Começa a criar nó no caule, por quê? Porque ele começa a perder a sua seiva e não tem força para subir. E aí vai um paralelo, vai criando nós. E no nós, no nosso corpo, vai criando a dor. Então, a dor nada mais é do que a falta de energia, provavelmente levada por esses oportunistas. Então, quando nós começamos a ver que a nossa vida começa a ficar meia desequilibrada, perceba quem está ao seu lado. E eu vou mais fundo ainda. Veja o que você está pensando. Veja com quem você está se identificando, porque eles são assim, eles agem dessa forma, eles jogam a ideia e vão embora. Só que você fica ruminando a ideia. E é disso que eles vivem. Quanto mais ruminando você ficar, mais energias eles vão levar. Eles não precisam estar perto, só você pensando nele. Eu brincava com a Cris, falava assim, como é que um artista é famoso? Quando você fala dele. Quanto mais você falar dele, mais famoso ele fica. Por quê? Porque ele recebe a sua energia. E não estou falando mal dos artistas, não, mas é exatamente essa característica. Então, quanto mais falarem sobre essa pessoa, mais ele se fortalece. E quem está falando está perdendo a sua energia, porque está dando a sua energia para ela.
são pessoas dissimuladas. Ela já vem pronta, exatamente assim, o que vai falar, você vai falar isso, eu vou falar aquilo, aí ele já sabe que se a coisa engasgar, ele já tem uma carta debaixo da a manga para apresentar e falar, é aqui que eu vou, e a família quebra o pau e ele sai andando como se nada tivesse acontecido. É impressionante. Mas comece a observar. Eu já passei por cada situação dessa. Uma vez, meu querido irmão, idolatrado, como eu falo, né? Ele me ligou um dia e falou assim: Olha, vai ter o aniversário lá da minha mãe. Poxa, mamãe, tal, querida, tal, não sei o quê, tal. Olha, você passa lá na doceria e pega o bolo. Eu perguntei: O bolo tá no seu nome? Ah, tá no meu nome, é só passar lá e pegar. A hora que nós passamos lá para pegar, bolo tal, tal, a moça ficou olhando para mim, eu falei, o que aconteceu? Precisa pagar. Não, como precisa pagar? Ele falou só para mim passar aqui e pegar o bolo. Não, você precisa pagar o bolo. Eu falei, caí, né? Mais uma. Parece bobo? Não, mas é assim que eles fazem. E na festa, quem deu o bolo foi ele. Então todo mundo estava contente por ele ter dado o bolo. Quem foi buscar? Quem foi pagar? Então é assim que eles agem. Eu dou exemplos aqui, porque as vivências que a gente tem é exatamente essa. É muito sorrateiro. E assim como essa, aconteceram outras. Só que agora você tem a possibilidade, com essa informação, de não permitir mais que isso aconteça. Não se preocupe com eles. Eles não vão morrer de fome, eles não vão morrer de tédio, eles vão procurar outro. Eles não vão ficar sem a sua alimentação. A ideia é que não se alimente mais de você. Mas você vai ver a história lá, eles vão encostar em outro, né? Bem assim. Então, quando o Mateus coloca aqui do maligno, o maligno vem dessas pessoas dissimuladas. E vocês vão ver, eles são faladores, né? Conta muita história, matei 10 tigres. Aí você fala assim, mas aqui não tem tigre, mas quando tiver eu mato, entendeu? Não tem problema nenhum, mas eu sou um cara que vou matar os tigres. E você fica naquela hipnotizada, né? É igual aquela serpente, né? Você fica ali hipnotizado. Então, o trabalho que nós vamos ter com a árvore, tá? É exatamente perceber essas pessoas dissimuladas. Vocês vão se surpreender e não deixá-las mais que elas absorvam a sua seiva, né? Que elas não absorvam mais a sua essência, porque nós vamos enfraquecendo. E quanto mais fracos ficarmos, mais eles vão chupar. Até o ponto deles te abandonarem, não porque eles têm dó, porque você não está dando mais nada para eles. Simples assim. Mas só que ele já estragou tudo, né? Ele já derrubou a árvore, já secou a árvore, já. Então nós temos que nos preservar. E os galhos, como diz aqui Mateus, né? É para preservar essa sua essência. Então, quando eles se aproximarem, você vai começar a perceber isso, porque agora você tem essa informação, você vai rir muito, né? Aquele que você nunca imaginou, aquele que você achava que era o maravilha, aquele que você achava que era, você falando, não acredito nisso. Não tente argumentar, não tente explicar, não tente dizer o que aconteceu, não tente nada, porque eles já são pré-preparados para exatamente fazer isso. É aquele vendedor que já vem com todo o esquema na mão. Você pode falar o que for. Se você der trela, ele vai vender o produto para você. Se você não quer, simplesmente diga não. Tem uma
uma questão que precisamos ficar muito assim atentos, que eles estão estruturados com uma moral subjetiva. É fácil você perceber isso. Tente olhar a vida pessoal deles, o que eles fazem com os filhos, o que eles fazem no seu trabalho, como eles se comportam perante, né, a família, perante a sociedade, perante ao seu trabalho, aos colegas, como ele se comporta. Se ele tiver um comportamento amoral, vocês confirmam que ele, então, é uma pessoa dissimulada. Porque para ele fazer isso, ele está utilizando uma energia de alguém. Esperamos só que não seja a nossa, né? Mas ele está utilizando. Então, quando você vê, se afaste dele, se afaste. Simplesmente isso. Não tente convencer nem você, e muito menos a ele, quem está certo ou quem está errado. Afaste. É perda de tempo, que ele já vem preparado para isso. Tudo posso e tudo me é permitido. Lembra do Paulo? Esses são o que tudo posso e tudo me é permitido. Ele não tem discernimento. Tudo posso e tudo não é permitido, que a Cris está falando aqui. Mas essas pessoas dissimuladas, eles usam Paulo para fazer o que eles querem. Então, quando Paulo colocar tudo posso e tudo não me é permitido, eles inverteram. Quando eu falo tudo posso e tudo eu vou fazer. Essas são as pessoas dissimuladas. Essas pessoas, tudo posso e tudo me convém. Eles não medem a moral para obter o que eles querem, né? É muito interessante essas pessoas, né? Mas, assim, não procure entendê-las. Saia fora. Simples assim. Aí nós vamos encontrar uma frase desses dissimulados que eles falam assim: falem bem ou mal, mas falem de mim. É isso que eles usam. Falem bem ou mal, ele não está nem aí, mas falem de mim, porque quanto mais você falar dele, mais energia se gera sobre ele e mais ele se fortalece. Aí que vem essa frase. Fale bem ou mal, mas fale de mim. Você está lá na família, reunido com todo mundo, e o assunto é ele. Todo mundo vai falar dele. E ele está rindo, porque é isso que ele quer. Ele quer que falem dele para ele absorver essa energia de todos que estão ali, né? Por incrível que pareça, para se fortalecer. Então, quando alguém chegar para você e falar, fale bem ou mal, mas fale de mim, sorrateiramente, não batam de frente, não mostre que você não gostou, não mostre que você não concordou. Saiam. Simples. E o músico que faz sucesso, exatamente. Quanto mais você falar dele, mais sucesso ele faz. Porque assim é que se cria sucesso, as pessoas falarem sobre seja do que for. O sucesso está aí. Ninguém faz sucesso sem divulgar o seu trabalho. E ele divulga. Muito bem até. Mas, agora que temos essa informação, devemos nos afastar. Então, quando a Neuza sentir aquela energia desarmoniosa, não permita, já corta interiormente. Interiormente. A gente fala assim, aqui não. Essa é a chave dessa árvore, né, que é plantar uma árvore. Você está plantando a sua árvore em você. A seiva é sua, os galhos são seus. Então, não permita que os passarinheiros coloquem arapucas nos seus galhos, não permita que esses vampiros, né, como diriam os espíritos, né, suguem a sua seiva.
Não permita. Olha, é uma coisa tão simples que as pessoas muitas vezes elas não acreditam, né? E continuam vivendo, como diz aqui o nosso amigo Mateus, né? Se você não cuidar da sua espiritualidade, eles vão levar. Então, não adianta só ficar lendo, não adianta só ficar indo nos templos, nos terreiros, nas igrejas. Você tem que viver a espiritualidade e não passar o tempo, considerar, né, a espiritualidade como um passatempo. E é muito legal, você vê como isso já se fala, né? Nós temos aqui, em 1967, já dizia, quem é? A Neuza talvez lembra a dona Iracema desse grande músico aqui. Então, em 1967, já dizia Ataúfo Alves, laranja madura, na beira da estrada, ou está bichada, ou tem marimbondo no pé. Em 1967, sutilmente já se falava laranja madura, na beira da estrada, ou está bichada, ou tem marimbondo no pé. Então, quando você vê alguém muito, né, não sei o que, para, respira e diga interiormente, aqui não, porque é assim que eles fazem. Eles colocam toda essa beleza, se vestem bem, então, se corta o cabelinho bonitinho, tal, tem uma boa aparência, só que assim, laranja madura, na beira da estrada, ou está bichada, ou tem marimbondo no pé. Então, quando vocês verem essas criaturas, né, lembre da laranja. Se vocês começarem a cantar música, alguém lembra os sinais que eu falei, vocês vão receber os sinais e vocês vão ver a musiquinha. Laranja madura na beira da estrada, tá bichada, Zé? Oh, tem marimbondo no pé, e ó, fora, sabe? Cai fora, porque eles vão te aborrecer, eles vão comer a sua energia. Quando você receber esse sinal, né, eles estão te ajudando. Né? E não tenham dó, não tenham nada, simplesmente não. Uma das maneiras de você fazer com que a sua árvore fique mais frondosa é com a amorosidade. Nós já falamos muito aqui, esse é o sentimento dessa geração, esse é o sentimento desse novo momento que o planeta está. Nós temos que trabalhar a nossa amorosidade. Ser amoroso, gente, não é ser bobo dos outros, não é fazer o que as pessoas querem, não é se fazer de idiota só para fazer graça para os outros. Não, ser amoroso é se gostar de si mesmo, é amar você mesmo. Essa é a verdadeira amorosidade, porque se você amar você, você poderá amar as outras pessoas. Como é que você quer dar uma coisa que você não tem? Então, você tem que criar dentro de você essa amorosidade para que você possa, aí sim, expandir entre as pessoas essa amorosidade. E para essa nova época que nós estamos vivendo, você pode ver as crianças, não adianta bater de frente, não adianta brigar, não adianta falar, nem com os pais. Por quê? Porque eles são assim. Lembra quando nós falamos, né? As pessoas dissimuladas, elas não vão conseguir mais esconder que elas são assim. Nessa nova época, tudo vai ser transparente. Por isso que está tendo essa confusão de comportamento. Hoje não, hoje você não consegue mais camuflar o seu comportamento. Se você quiser melhorar, também é uma possibilidade, difícil, mas né? É você trabalhar a sua amorosidade, é ter o amor por você. Então, cuide da sua árvore, faça a poda na hora certa, saiba que quando chegar o inverno as folhas vão cair,
Quando chegar a primavera, vai ter flor na sua árvore, vocês vão ter muitas alegrias. O fruto, como ele diz aqui, Mateus, o fruto é seu. Você que vai colher o fruto. E o fruto é uma vida harmoniosa, edificante, sabe? Sem ter esses problemas que as pessoas colocam, saúde boa, tranquila, amigos edificantes. Esses são os frutos da árvore que a gente tem que preservar, que a gente tem que trabalhar, fazendo com que a nossa seiva cada vez mais entre numa verticalidade. Então, esse é o trabalho de se plantar uma árvore, né? Não é plantar fisicamente a árvore, né? É plantar dentro de você esse é o simbolicamente falando, né? É onde Mateus ele fala da árvore, né? A semente. Quem tem semente que vai germinar vai cair numa terra fértil. E a terra fértil é aquele que busca a amorosidade. Quanto mais amorosa a pessoa for com ela mesmo, mais a sua seiva vai se reproduzir. A amorosidade é uma qualidade do que é amoroso e não amor em si. É uma característica da pessoa que expressa amor. Um hábito de quem é capaz de amar é a condição de distribuir esse sentimento como um jeito de ser, uma filosofia de vida. Tome cuidado, porque muitas vezes, no ímpeto da gente querer ser amoroso, a gente vai acabar sendo bobo dos outros. E a gente fica bobo dos outros, porque as pessoas, principalmente esses oportunistas, né? A amorosidade é você. Você com você. A seiva é sua. O seu destino é seu. Você veio com esse trabalho, você veio com essa. Predestinado a ser feliz. Interessante, né? Você já viu isso? Você ser predestinado a ser feliz e você não quer? Ou você não deixa? Ou você não permite que você seja feliz? Por que não ser feliz, né? Eu juro que até hoje eu não entendo por que as pessoas não querem ser felizes, né? Tão gostoso. Ser amoroso não é tão difícil quanto parece. Comece mantendo uma mentalidade positiva e comunique-se de maneira saudável e aberta. Além disso, cale seu critério interior. Prefira dar atenção às coisas boas da vida e às pessoas que importam. Com atitudes assim, sua vida logo será mais encantadora e cheia de amor. Isso é o que dizem da amorosidade. Amorosidade, vou repetir, não é você ser bobo dos outros. Não é dar o que você tem, porque o que você tem você conquistou com seus esforços, é, com as suas atividades. O direito divino é seu. A gente fala e as pessoas muitas vezes pensam que nós estamos brincando de ser feliz. Não é, ser feliz não é uma brincadeira. Ser feliz é um meio de vida. A amorosidade existe para que a gente possa fazer com que a nossa árvore cada vez mais seja frondosa e que crie galhos para evitar que esses passarinheiros armem essas benditas arapucas e que a laranja madura não fique no nosso pé. Deixa a maçã madura para lá. Né? Meu pai falava, filho, quando te oferecerem um bom negócio, desconfie, porque ninguém te oferece um bom negócio, o pessoal vende um negócio. Bom negócio ninguém dá, ninguém. E, e mesmo assim a gente acaba, às vezes, né, escorregando. Mas vamos embora. A contemplação é norteada pela moral objetiva. Tudo posso, mas nem tudo me convém, contemplando a crise aqui, que agora Paulo entrou e falou certinho, né? É aqui. Então, a moral objetiva está em Paulo. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Discernimento.
discernimento. Olhe com calma, respira fundo. Você tem o direito de ser feliz. E por que não? Com amorosidade, você tem a possibilidade de não permitir mais que os passarinheiros instalem arapucas em sua árvore da vida. Amorosidade com você mesmo. A frase que nós temos para essa noite, né, é sobre a árvore, né, não permito que os passarinheiros armem arapuca nos galhos da minha árvore. Não permito. Sabe, a gente tem que ser firme. Eu não permito. Eles nunca ficam esperando que a gente fale, não permito. Essa é uma palavra que não está no dicionário deles. Quando você fala uma palavra estranha, eles param e vão embora, porque é uma palavra que não está dentro desse script que eles fizeram. Porque, para eles, todos têm que permitir o que eles querem, o que não querem, muito pelo contrário. Essa é a ideia deles, que eles tenham livre acesso a todas as nossas energias. Frase de plantar uma árvore. Não permito que os passarinheiros armem arapucas nos galhos da minha árvore. .com.br. Porta da geladeira. Eu não permito. Simples assim. Eu não permito que os passarinheiros armem arapucas nos galhos da minha árvore. Outra afirmação, a gente sempre, principalmente nesses pontos que são delicados em nossas vidas, porque é uma transformação de comportamento que a gente vai começar a ter, né? A gente dá mais uma possibilidade de uma outra afirmação, que é assim: cala-te, que eu sou Deus. Isso é usado no autoconhecimento. O que ele está falando de cala-te? Cala-te é a sua mente. A nossa mente ela é uma tagarela, e ela fica lá. Essas pessoas, né, acionam a nossa mente, cutucam a nossa mente, identificam a nossa mente com as energias deles, e nós ficamos o dia todo, papapá, parará, ele foi, ele não foi, ele foi de feio, ele foi, não foi, não fez, e ficamos gastando a nossa energia, que eu falei. Ele não precisa estar perto, mas de você falar sobre ele, sobre a vida dele, você já está passando essa energia para ele. Então, cala-te, que eu sou Deus. Está falando para você. Não permito, você está falando para essa criatura. Cala-te, que eu sou Deus, você está falando para você. Calar a sua mente, para que ela não fique nessa retórica dessas arapucas. Então, a gente tem que começar agora a entender a nossa árvore, a nossa frondosa árvore. Aquela semente que é falada desde com os nossos amigos aí, o Primeiro Testamento, o Segundo Testamento, tudo aquilo lá, né? É a semente que está plantada naquele que tem a energia para poder fazer com que essa semente brote e a sua seiva chegue horizontalmente no seu destino. E quanto mais galhos tivermos, mais posturas tivermos, mais afirmações tivermos sobre isso, com certeza nós deixaremos de ser as pessoas que eles vão buscar para se alimentarem, né? Então, como o Mateus falou muito bem aqui, né? Ele fala, eles vão buscar as energias daqueles que aprenderam a espiritualidade. Olha que coisa doida.
O cara vai lá, estuda a espiritualidade, faz tudo aquilo, vai na missa, vai lá, não sei o quê, vai nos cursos, e vem o outro lá, do nada, leva todo o trabalho energético que você fez. Então, quando você perceber, e você vai perceber, porque você vai receber o sinal quando está chegando essas pessoas, eu não permito. Simples assim, para você melhorar um pouco mais, você fala assim, eu não aceito. Ele está falando lá, tá? Você interiormente está falando, eu não aceito. Não precisa expor a sua opinião. Até porque ninguém quer abrir a nossa opinião, né? Nós somos meros figurantes de todo o contexto, né? Nós somos chatos, né? Porque nós não entramos na onda dessas pessoas, tá bom? Então, plantar uma árvore em Gênesis, né? Que é a segunda parte aqui que nós dividimos, né? É você cuidar da sua seiva, é você fazer com que a sua seiva, né? Ela faça a sua expansão verticalmente, cada vez mais. E crie galhos, crie galhos. O galho vem do ego. O ego, bota o ego lá para tomar conta de vocês. O ego bate o pé e bota todo mundo para correr aqui, ninguém entra. O ego que vai fazer essas afirmações, eu não aceito. A sua essência está quietinha lá, está fazendo o seu trabalho. O ego vira assim e fala, eu não aceito. Inflama, chega e fala, eu não aceito. Então, o trabalho que nós temos agora, né, além de tomar conta do nosso filho, criar o filho, né, o nosso querido ego, reeducá-lo para poder falar assim, ó, ego, tem uma árvore lá, tem uns galhos para você tomar conta, né? Ele vai ajudar, faz parte de todo o contexto, tá? Então, Gênesis, mais uma parte deles, para a gente entender o que nós estamos fazendo nesse planeta. Toda a questão, o que eu vim fazer nesse planeta? E nós vamos chegar lá. Estamos aqui, então, chegando na nossa hora. Alguém quer falar alguma coisa? Podemos, Neuza querida, se você quiser Oi. falar, É, está aqui à meses, disposição. então, João, meses atrás, eu me senti como uma árvore seca, literalmente sem seiva. E eu me afastei, eu fiquei recolhida, eu não queria ver ninguém. Aí eu fui percebendo que eu tinha que me afastar de algumas pessoas que só de pensar nelas eu não me sentia bem. Aí eu comecei, elas nem se preocupavam se eu estava bem ou não, nem ligavam para saber, só ligavam quando precisavam de mim. E eu ajudava muito essas pessoas, e eu percebi, eu sentia isso, que quando eu estava perto delas, alguma coisa não ficava legal dentro de mim. Era uma coisa assim muito estranha que eu sentia, como se eu estivesse sendo sugada. Eu fui aos poucos me afastando, elas me procuram, até hoje me procuram, mas eu entendi que essas pessoas só me sugavam, não me traziam nada de bem, nada de bom. E eu fui até em médicos, os médicos falavam que eu estava sem energia, que eu estava depressiva, que precisava tomar remédio. Estou tomando remédio, mas até por um período só, para eu conseguir mesmo me restabelecer. Porque eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia, eu não tinha forças para nada. Mas com aquilo que você falou, amorosidade. Aí eu comecei a orar por essas pessoas. E por mim também, né? E eu estou, aos poucos, me sentindo outra vez viva. Então, tudo que você falou hoje, eu vivi. E é verdade. Estou aprendendo e isso foi de grande valia para mim, porque eu tenho que pensar em mim, cuidar de mim, em primeiro lugar. Depois, eu vou ajudar quem precisar.
mas não os que me sugam, jamais. Esses vão ficar fora da minha vida de vez. Então, tudo que você falou hoje, João, eu senti na pele mesmo. Eu vou contar um segredo para você. Quando eles passam um tema e eu fico meditando sobre o tema, para que a gente chegue nesse momento, Uhum, e traga todos, né? Porque todos uhum, nós vivemos as mesmas aventuras, todos nós passamos pelas mesmas aventuras. E quando eu estou preparando, vem um filme, igual você falou, um filme. Olha, desde pequeno, né? São 15 dias preparando esse nosso encontro, né? E o que eu falo uhum. aqui são só vivências, eu não falo aqui de teoria, eu não sou teórico, né? A gente fala de vivência, é exatamente o que você falou, né? É coisas que a gente viveu, que hoje, né, a gente, com essas reflexões, tá? Não nos cabe mais passar por isso. Como estava a Paula outro dia, ela perguntando, né, que ela tinha feito alguma coisa com a consciência que ela tinha, né, se tinha tido algum problema. Falei, com a consciência que você tinha, fechou. Agora, você voltar a fazer a mesma coisa agora com a consciência que você tem, aí você está sendo boba. Então, hoje, com as informações que a gente tem, com as experiências que a gente tem, não cabe mais a gente cometer os mesmos enganos. Podemos até, de Mas vez em quando, eu vou ajudar com oração para a pessoa, porque é com o que ela precisa, certeza, é o que ela com precisa, certeza. distância, mas com oração, né? Só Olha, oração. com certeza, a oração, por isso que fala da amorosidade. Amorosidade, no fundo, Amorosidade. não é você envolver material, né, nem emocional Uhum, nesses momentos, né? Por isso que a gente fala da amorosidade. Então, assim, não é uhum. para você se envolver nem fisicamente, nem Sim, materialmente, nada. Você já está ajudando eles a despertar por uma nova consciência, sendo exa- amorosa. exatamente. Orar por eles, ore por você, Neuza. Ore por você, que naturalmente você já vai estar orando por eles. Mas se você não Uhum, orar por você, você vai se descuidar e eles vão avançar. Então, assim, quando você ora por você, você está reforçando a seiva que você tem. Você está reforçando os uhum, galhos que você tem. Então, nós temos que orar por nós, que naturalmente isso vai refletir naqueles que Isso, têm direito a receber. Porque nem todos têm o certo. direito a receber, nem todos. Como, Uhum, como eu sempre falo, Jesus, ele perguntava, você quer ser curado? Tem gente que não quer. Então, uhum, quando você ora, você está orando, consciente ou inconscientemente, para essas pessoas que querem ser curadas e não têm condições aparentes, né, para isso. Então, ore por uhum. você, ore por você. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Vida. Pensa assim, Verdade. eu sou a Uhum, pessoa mais importante da minha vida. Repita isso como você respira. A hora que uhum, você se fortalecer, você continua orando para você. uhum. Se tiver alguém que seja merecedor dessa energia que você está gerando, merecedor, ele vai receber. Uhum. Então, É que assim, uma dessas pessoas está enferma gravemente. Então, eu tenho até
Isso, né? Está precisando de oração, porque está com uma doença incurável e continua sugando as pessoas, e é muito triste, é Deusinha, muito triste. a sua tristeza alimenta ele continuar vivo. É, Presta atenção no que eu vou te falar. Ele vive disso, ele vive de energias desarmoniosas. Por isso que ele está enfermo, como você disse. Toda pessoa enferma, alguma coisa aconteceu que ela não conseguiu, né, o que queria. Então, eu estou te falando assim, bem particular, tá? Ore uhum, por você. Você é a pessoa mais muito importante da sua vida. importante. Essa pessoa provavelmente foi um passarinheiro que armou uma arapuca na sua vida Puta, né? e ele está pagando o preço. Agora, ele está pagando o preço, foi ele que armou a arapuca. Ué, o É, problema é dele. Você fez o teu trabalho, então você é merecedora de uma energia boa, você é merecedora de uhum, ser feliz, você é merecedora. Então, não caia nessa, não, bem. Não tenha dó é, de ninguém. Jesus, vamos pegar ele aqui como que é o mais conhecido aí. Ele não teve dó de ninguém, não. Ele perguntou: você quer ser curado? Isso não era fácil. Ele chegava assim e curava todo mundo. Não era mais fácil? é, hum, Ele estalava o dedo, verdade. estava todo mundo curado. Ele tinha essa informação, ele tinha esse conhecimento que só seria curado aquele que teria merecimento. Crescimento, Se essa pessoa verdade. está passando o que está passando, é o problema dela. Simplesmente dela. E cada vez que você lembra dela, cada vez que você fica orando para ela, você está alimentando ela e está perdendo a sua energia. Porque a sua É, energia não é para ela. E pode ter, tem ficar que ser para mim. tranquila, que ela vai ter a vida dela. Ela vai ter a vida dela. Você não é interessante, vamos colocar assim, eu ia falar que você não Uhum, deve. Vamos falar que não é uhum, tá, interessante você nem lembrar que essa criatura exista. é, Nem lembrar. Corta do seu calendário. Rasga a sua agenda com o telefone dele. Se tiver foto dele pelas paredes, você bota fogo. Sai fora, porque é a maneira que eles usam para sugar a sua energia, velho. uhum, E é, você é uma pessoa maravilhosa. A gente vê, você é uma pessoa maravilhosa. E se você está aqui com a gente, é porque você merece isso. Você merece ouvir isso, com você merece certeza. reaver toda a sua estrutura. Então você não estaria, com certeza, ouvindo o que eles estão passando aqui. Passa a régua, passa a régua. E olha, eu aprendi a não ter dó de ninguém. Eu aprendi a ser justo. Eu sou É, justo, eu totalmente preciso comigo mesmo. fazer. Não é? Olha, e assim, como você mesmo falou, as pessoas vão fazer a festa, se sobrar aquele espetinho que queimou, né, que ninguém quis, ele vem e te oferece. É, Simples isso. assim. Tá bom? É, Tudo tá bem, bom. então? Obrigada. Tranquila, sossegada? Então vamos lá, Tranquilo. vamos agradecer aos mestres ascensionários de luz por estarmos aqui hoje, no reunido, e trocando essa ideia, fazendo essas reflexões. E até a próxima, sim, se eles desejarem. Tchau, gente. Beijo, Fiquem com Deus. pessoal. Boa semana. Tchau, tchau. Boa